episódio de Bugle Stray Dogs. E aqui uma mensagem para quem é Frodo Stan. Até eu mesmo sabia. Eu tenho uma sorte terrível. Que vida horrível. Essa é a frase que começa esse episódio, vinda de um garoto que tinha uma gargantilha no pescoço, que está acompanhado de um homem, onde ambos estão numa espécie de prisão. Eles estão diante de alguém amarrado e o garoto pergunta ao homem se é ele mesmo. O homem confirma, dizendo que esse é o monstro que ele pediu. O homem fala que é um trabalho que nem valeria o dobro da recompensa que o menino dá, e fala que é para ele tomar cuidado, pois basta uma conversa e ele é capaz de arrancar a própria alma dele. E o poder dele é muito perigoso. O menino entra na cela do amarrado, se aproxima dele e quando ele tira o capuz que ele estava usando, a pessoa é o Froidor. Bom, a opening sim é esteticamente e visualmente mais fraca do que as anteriores, mas o som continua bom. É só isso que eu tenho a dizer sobre isso. Daí vamos para a máfia do Porto, onde o Mori, junto de Koyo e um novo mafioso, estão falando do Fyodor. E mencionam que é ele que está atrás da destruição do Moby Dick. O mafioso que está conversando com o Mori meio que contratou um sequestrador e capturou ele. Fyodor meio que é líder da gangue de ladrões Ratos da Casa da Morte. E que ele também esteve envolvido no incidente do Tatsuhiko Shibusawa. E quem é esse tal de Shibusawa? Falarei quem é esse maluco meio que falando do filme de Bugle Stray Dogs, que é canon na história e pela timeline do anime. O filme se passa antes da terceira temporada e depois da segunda. Esse mafioso se chama Ace, que tem o poder da loucura do Rei das Joias, e ele descreve Frodo como um homem sem alma, como se fosse um vampiro. Que isso? Um foreshadowing do surto dos vampiros lá no mangá? Esse fala que ele, na verdade, é um chefe de um bando de ratos ráticos. E usando sua organização financeira, capturar foi bem mais fácil do que tomar uma banca de um cassino. Mori fala que seja como for, Frodo sabe muito bem como é cruel a retaliação da máfia do Porto. O Koyo pergunta ao Ace se a sua equipe pode lidar com isso, mas o Ace quer fazer outro trabalho. E a Koyo, ora, quanto empenho! Para alguém que fugiu da guilda quando tava procurando refúgio. Sim, temos mais um maluco da guilda. Se bem que todo mundo meio que é excêntrico nesse anime. Bom, tirando o ângulo que só sofre. Bom, esse fala que ele é mais qualificado do que aqueles que foram capturados pelo inimigo. E querendo ou não, trata-se de um homem que traiu a guilda. Precisam estar preparados. E ele já elaborou um plano. Bom, Mori deixa o caso do Frodo nas mãos do Ace. E o Ace fala: eu me sinto honrado. Koyo pergunta se o Mori tem certeza, já que ele causou uma confusão da máfia do Porto, e que ele pode ter se tornado um dos 5 dirigentes ao pagar uma grande soma. Mas pra ele, a máfia do Porto não passa de uma segurança pessoal dele. E o Mori concorda com ela e meio que eles vão ver o que ele é capaz de fazer. Depois, o Ace visita o Froidor, que tava... E o Ace, tranquilamente, pega uma faca e tenta cortar o Froidor, mas só corta as gemas dele. E o Ace ficou furioso. Até quando vocês querem deixar o nosso convidado amarrado aqui? Dão roupas a ele e algo pra beber. Esse é muito cavaleiro. Logo em seguida, meio que o Ace tava jogando baralho com o Froidor. Ele fala que é um homem solitário. A máfia do Porto não confia nele e ele não confia neles. E que tudo que ele acredita são nas cartas do seu poker, as joias que ele guarda no cofre e o seu batalhão de 50 homens. Ace pergunta se o Frodo quer se juntar a ele e o vence no poker. E que juntos vão conseguir a cabeça do Mori. E que um homem que foi capaz de enganar a guilda merece elogios. E meio que o Frodo me deixa pensar. Acho que se eu recusar, nunca mais verei a luz do dia. Meu raciocínio está certo? E o Ace, certíssimo! E meio que ele dá uma
coloca na mesa uma gargantilha igualzinho o que o menino tá usando. Freud vê que não tem como ele recusar, já que ele tá trancado numa sala subterrânea onde não tem nem rota de fuga. E além disso, ele tem a saúde frágil. Mas ele pode propor uma coisa. Que tal se ele matasse ele? E o Ace usa uma garrafa de vinho pra nocautear meio que o Freudor. Então Ace vai tentar fazer o Freudor entender a situação onde ele se meteu. E meio que o Ace usa o seu poder, que parece estar relacionado às gargantilhas, que meio que suga meio que algo do homem que faz ele cair de pés. Na verdade, ele mata ele. Onde ele meio que transforma a força vital do seu subordinado por joias, tornando vidas inúteis em algo de valor. E a gente vê meio que o menino meio que se tremendo de medo. E meio que as coleiras meio que servem como um símbolo de servidão a ele. E que são as vítimas que colocam isso com o consenso dela. E depois de ser colocada, nunca mais pode ser removida. Ace vai saindo, dizendo a Freudor que se ele decidir colocar a coleira, ele pode poupá-lo. E fala pra ele não ficar preocupado, já que a coleira vai servir bem pra ele. Uns minutos se passam e o menininho se aproxima do Freudor, falando pra ele desistir, já que ele não tem chance contra o Ace. E usar a coleira é o único modo de sobreviver. E também é impossível sair da sala. E só o Ace tem a chave pra abrir a porta. E o menino até é caridoso com o Freudor e meio que passa toalhinha na cabeça dele. E o menino lembra agora há pouco que o Freudor diz pro Ace que ia matá-lo. Isso deu a ele arrepios e que ele também quer dizer isso pra ele. Mas claro que ele não pode porque, né, seria a morte. E meio que ele tem o sonho de se tornar o chefe da máfia do Porto algum dia. Menino, eu admiro seu sonho, mas com a Akutagawa e Chuya por perto, acho isso impossível. E nisso temos a história de origem do menino, que ele foi vendido de um traficante de humanos quando ele era pequeno. E depois de umas certas coisas, ele acabou aqui. E ele sonha que algum tipo de milagre o liberte dessa coleira. Mas ele percebeu uma coisa, ninguém vai salvar um cara mal que nem ele. Daí o menino pergunta o que o Freudor tá fazendo e ele fala: bom, há um pouquinho tempo, meio que eu cortei o meu dedo por conta da garrafa. E o menino: pô, você não ouviu nadinha que eu disse? Mas se tem uma coisa que eu percebi, é que ninguém vai salvar um cara mal que nem eu. O que você tá fazendo, hein? Há pouco tempo eu cortei meu dedo com um caco daquela garrafa. Eu acho que você não ouviu nadinha do que eu disse, né? O menino pergunta se o Freudor não tem medo e ele fala: não tenho não. E esse é o sorriso do diabo. Escuta, você não tem medo? Não tenho não. Eu não tenho medo porque, afinal de contas, meu poder me permite controlar a consciência e o espaço. Daí o Ace volta e meio que o Freudor propõe um jogo, já que o Ace quer que o Freudor se una a ele. Mas se ele não conseguir, vai ter que tirar todos seus companheiros e finanças e fazê-lo dizer seus próximos planos. Em outras palavras, o Ace não pode matar o Freudor imediatamente. Ace vê que o Freudor tem razão, pois se ele matar imediatamente, ele não vai conseguir informações dos outros ratos. Além de ser difícil provar que ele é o verdadeiro. E eles farão esse joguinho em poker. Se o Ace vencer, ele vai fazer o Freudor vestir a coleira. Mas se o Freudor vencer, ele vai ter o direito de sua liberdade. Ace aceita, mas ele meio que determina as condições do jogo. Eles puxaram uma carta em cada monte. Depois eles vão ter que aceitar se a carta for maior ou menor do que a carta virar. Sendo um jogo bem simples. Se ele acertar, pode virar ocra. Se errar, é a vez do oponente. No final, quem vence vai ser aquele que tem o maior número de cartas acertadas. Bom, o Freudor começa e ele pensa: as cartas vão de 1 a 13. Pois bem, a próxima chance de vir a próxima carta é ser bem menor do que 9. E o Freudor acerta essa. E na próxima carta, meio que o Freudor acerta de novo. E o Ace vê: está com sorte. Mas isso não vai continuar. Já que como jogador ele tem muita vantagem na contagem, sem determinar o número de cartas restantes, tendo uma vantagem esmagadora do tempo adiante. Mas pro azar do Ace, o Freudor vai acertando todas. E a cara de desespero desse cara é satisfatória. E o Freudor acerta todas as cartas e ele fica: ué, já acabou? Foi divertido. Esse
chamar sua unidade querendo cortar os 4 membros do Frodo. Mas meio que o Ace não ouve nenhuma voz. E meio que o Frodo: não adianta. Então o Frodo decide sair, só que ele, mesmo com a chave, a porta não vai abrir. E o Frodo fala: bom, levou um pouquinho de tempo, mas meus companheiros já tomaram todo o tempo lá fora. Já tomaram o controle da situação. Faz sentido, já que o subterrâneo é o lugar dos ratos. E o Ace já percebe que a provocação e o jogo só foram feitos para o Frodo ganhar tempo. Frodo fala que se o Ace pretender entregar a chave do cofre, ele pode garantir sua segurança. E o Ace: tu tá mentindo! Ele fala que nem o chefe dele conhece meio que esse esconderijo e não estão no subterrâneo, mas sim estão dentro de um iate e está equipado para batalhas contra paranormais. Olha o quão equipado esse navio está. E é impossível tomar sem qualquer resistência. E o Ace ouviu em um gravador que a habilidade do Frodo é controlar a consciência e o espaço. E o Ace tem certeza que o poder dele é prender a mente, aprisionar a mente das suas vítimas na cabeça dele. Aí ele começa a falar que tudo isso não é real, que isso tá só na cabeça do Lelé da Cuda com a esquizofrênica do Frodo. E é por isso que ele manipulou as cartas. E o Frodo diz isso baseado no quê? E o Ace fala do comunicador quebrado, a porta trancada e também o relógio, que está parado desde que ele entrou na sala. E o Frodo fala: ah, eu já esperava isso num dos 5 executivos da máfia do Porto. Estou muito impressionado. E agora? Você descobriu, mas que diferença faz? O fato das nossas consciências estarem no meu poder de espaço quer dizer que nossos corpos estão inconscientes na realidade. Até morremos de fome. Eu sou um sujeito bem treinado, mas e você? É você que está com a chave verdadeira dessa sala. Então seus subordinados não irão te ajudar. Ace fala que é verdade, mas ele ainda acredita que estão no poder de espaço dele e não no mundo real. É aí que o Ace decide fazer uma pergunta ao Frodo. Quando o Frodo foi raptado e trazido pra cá, por que ele não usou esse poder? O homem que o capturou é um dos maiores sequestradores do país, executando o trabalho com perfeição, tendo conhecimento profundo do alvo. E com certeza ele deve ter pesquisado de como ele poderia escapar desse poder de espaço que ele tem. E esse foi meio que o porquê dele não ter usado o poder para escapar. Não, na verdade ele não poderia usar. E o Ace fala que ele é o rei de nascença. Isso porque quem controla as informações se torna rei. E de um modo bastante tolo, Frodo deixou de passar a oportunidade de servir ao rei. E essa é a maneira de retornar à realidade. Bom, o Ace vai ficar apreciando enquanto ele vê o corpo do Frodo morrer na vida real. E ele se despede do Frodo. Enquanto isso, o menino, ele pensa que o Ace provavelmente vai matar o Frodo. Os dois são completamente opostos. Mas uma coisa é certa: aquele cara nunca mais vai conseguir sair da cela. Nisso, o menino começa a ouvir passos e ele olha para trás e vê o Frodo. O menino pergunta como é que o Frodo está fora e pergunta onde está o Ace. E o Frodo: ah, aquele é o cofre onde meio que o Ace guarda as joias para evitar a queda do mercado. E o Frodo começa a abrir o cofre usando as chaves do Ace. E o menino pergunta: como você conseguiu essas chaves? E o Frodo: é bem simples. Meu verdadeiro poder não é controlar a consciência e o espaço. E também, eu enganei o trouxa na casca do ovo. Eu já esperava aquela escuta. As pessoas se precipitam em acreditar que estão pensando por conta própria. Seja pela escuta ou pelo relógio, acreditamos que há valor em tudo que descobrimos. Relutamos em acreditar que os nossos pensamentos estão sendo controlados. O modo de escapar que ele ouviu da escuta é apagar a consciência dentro desse poder de espaço. E meio que o moleque vai ouvindo isso e com os olhos bem aterrorizados. E meio que o Frodo: eu dei de propósito essa informação. Isso ao sequestrador que me trouxe. Nisso, o menino corre e quando ele vai olhar como está o Ace, ele vê o cara pendurado meio que em volta do cabo do abajur. Dando a entender que
Ele se matou por nada. Freudó fala pro menininho que pouco antes do Ace voltar pra sala, ele causou danos no relógio e no comunicador usando vinho. Usou o pedaço de coticha na fechadura e só fingiu que estávamos em outro espaço. E o menino fica surpreendido e ao mesmo tempo aterrorizado que o Freudó matou um dos 5 executivos da máfia do Porto com tanta facilidade. Freudó fala que ele se divertiu jogando cartas com o Ace, apesar dele estar sendo enganado desde o começo. Ele não venceu o jogo usando seu poder de espaço. Apenas memorizou brevemente todas as remuras da carta e em cada carta do baralho. O menino vai se perguntando que tipo de super inteligência é capaz de memorizar todas as ranhuras da carta em cada uma delas. E o Freudó fala: o resto é tudo isso. Ele pensou nisso, chegou na conclusão e decidiu se matar. Mas aqui não é Demon Slayer. O crime é pensar, entende? O crime é respirar. Agora ele foi libertado de todos esses crimes. E o menino olha pro Freudó que meio que ele matou uma pessoa, mas tá olhando pra ela como se fosse uma mancha da parede. Aí o menino pergunta se o plano dele ser sequestrado também fazia parte do seu plano. E se questiona se o objetivo dele eram as joias. E o Freudó: joias? Eu não ligo pra essas bijuterias. Meu real interesse está relacionado à lista que ele fez secretamente de todos os poderes da máfia do Porto. E essa lista detalha cada poder dos membros, incluindo o poder ultra secreto do chefe. Com essa lista, eu vou trazer a misericórdia da morte sobre o mal. E o menino, meio que assustado, pensa: então é isso. O Ace nunca teve chance de vencer. O Ace é realmente o mal. Mas esse homem sequer é mal. É uma existência do além. Ele ultrapassa os limites humanos. E nisso, o Freudó vai aproximando a mão no menino e fala: olha, se a máfia do Porto souber disso, que os poderes deles foram descobertos, o valor dessa lista cairá pela metade. Portanto, eu não vou deixar que ninguém saiba o que aconteceu. E a gente vê todos os capangas do Ace mortos. E o Freudó, continuando falando, fala isso: sendo assim, eu vou continuar agraciando você com um silêncio eterno. E nisso o menino lembra do que ele falou pro Freudó, que ninguém salvaria alguém mal como ele. E foi aí que ele entendeu quem poderia salvar o mal. Aí, uma luz brilha e o Freudó fala: esse é de fato o meu verdadeiro poder. E ele mata o menino, que pensa: ele é uma coisa mais sombria do que o próprio mal. E provavelmente vai destruir a máfia do Porto. Se a minha vida terminasse a ser morto por alguém assim, apesar de eu ter tido uma vida horrível, pensando bem, até que ela não foi tão ruim. E o episódio termina com Freudó dizendo que você seja liberto dessas correntes, dos seus crimes, e sua alma seja salva. A próxima será a máfia do Porto. E logo depois, a agência de detetives amados. Mas se tem uma coisa que eu percebi, é que ninguém vai salvar um cara mau que nem eu. Foi quando eu entendi quem pode salvar o mal. Este, de fato, é o meu verdadeiro poder. Ele é uma coisa mais sombria e medonha do que o mal. Que você seja liberto das correntes dos seus crimes e sua alma seja salva. A próxima será a máfia do Porto. E logo depois, a agência de detetives armados. Gente, esse final foi sombrio! Todo esse episódio serviu como uma construção do que é o Freudó e do porquê. Provavelmente, na verdade, é o grande motivo dele ser um dos melhores vilões, não só de Bugon, mas de dos animes. E também o menininho, que meio que o nome dele é Karma, meio que serviu como um Atsushi, só que com um bad end. Um final muito ruim, já que ambos tiveram meio que vidas horríveis, com o Atsushi sendo maltratado no orfanato e o menino
Karma meio que sendo vendido por um traficante humano. Mas ao contrário meio que do Karma, o Atsushi encontrou alguém que ele pode confiar, que o libertou dessa vida, enquanto o Karma morreu. E podem anotar aí, esse Freud vai causando o que vai causar e vai dando o que falar. Já a Andy, considero uma das melhores de Bugou. O que dá nessa nostalgia aí? E no próximo episódio vai ser pós-guilda. E meio que vai servir como um episódio muito engraçadinho. Esse foi o episódio 4 da terceira temporada de Bugou Stray Dogs. Se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe. Eu mando no Tubiz e fui.